Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, na medida do possível, né? Na dimensão em que nós podemos dizer que estamos bem, porque de alguma forma, se nós temos uma fé, uma convicção em Deus, nós sabemos que Ele é soberano, está no controle de tudo, mas especialmente hoje nós estamos bastante entristecidos também, porque a gente chegou aí à marca de 400 mil mortos, né? Então não é fácil, muito difícil. Então nossas orações, nosso consolo, nossa expressão de solidariedade, de sentimento a todas as famílias que nesse tempo, né, desse 1 ano e pouco de pandemia, perderam algum ente querido, algum amigo, algum parente, alguma pessoa próxima, né? Na nossa igreja aqui perdemos algumas pessoas, particularmente perdi algumas pessoas nesse tempo, então realmente é um momento bastante difícil, desafiador, e pedimos a Deus que traga sobre todos nós consolo e fé para a gente continuar caminhando. Olá, Hilda, Gisele está aqui, Gisela, né? A Hilda, o Ricardo já está aqui conosco, mas como eu estava dizendo, né, meus irmãos, não é um tempo fácil realmente, mas nós confiamos no Senhor e usamos a força que temos, a fé que temos nesse momento difícil para consolar, para abençoar, para ajudar, para apoiar, para estar perto das pessoas. E assim, ajudando uns aos outros, nós vamos caminhando até que nós possamos ultrapassar esse tempo aí, em nome de Jesus, né? E temos esperança que isso vai passar. Também temos usado esse espaço aqui, né, da nossa rede social para a gente conversar toda quinta-feira com um tema especial. Semana passada nós falamos sobre a fé sem obras é morta, com o Márcio, que é um irmão aqui da nossa igreja. Foi uma conversa muito boa, não sei se você viu, mas está gravado aí no nosso arquivo aqui da rede social. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial, já está aqui conosco, é o Ricardo Wanderson. O Ricardo é um amigo, é um irmão, é alguém que a gente caminha já há um tempo, também tem uma relação com a nossa comunidade aqui, já tivemos a oportunidade de trabalhar junto, ele já esteve aqui falando aos jovens também, e vai ser uma alegria receber o Ricardo hoje aqui para a gente bater um papo sobre a relação de fé e trabalho. E aí o Ricardo tem uma larga experiência nessa trajetória aí, né? E vai poder compartilhar conosco essa experiência e falar conosco sobre essa relação aí de fé e trabalho. Vou convidar ele aqui já, para a gente ter essa conversa aqui. Opa! Vamos ver se o Ricardo conecta aqui. Tá aí já, ó. Grande Ricardo Wanderson. Fala, Jafé. Quanto tempo, hein? Pois é, rapaz, a gente é mais fácil se encontrar aqui na rede social do que pessoalmente, né? Tá difícil. Pessoalmente tá difícil. Já Você é um não homem muito bastasse querido, né? essa restrição aí, tudo fica mais complicado, né? E você é um cara muito ocupado também, né, Ricardo? Como é que Não você tanto quanto você, né? Sim. Imagina. Você é um cara extremamente ocupado, né, cara? Cara com muitas atividades, uma agenda cheia. Mas eu estava conversando com o Márcio semana passada, a gente sempre fala isso, né? Deus não chama pessoas assim desocupadas, vamos dizer assim, né? Gente que está aí meio perambulando no caminho. Sempre chama a gente ocupada que sabe administrar o seu tempo, né? Verdade, concordo. Né? Esse é o desafio, né? Obrigado aí, Ricardo, por ter aceitado o nosso convite para essa conversa. Eu que agradeço, uma honra estar junto aqui com você, com todos os irmãos aí da Igreja Batista Grande Viana. É sempre muito bom estar perto de vocês. O Ricardo, como eu falei, é um amigo, um companheiro aí de trabalho, de caminhada, né? E o nosso tema hoje é falar justamente sobre esse desafio de relacionar fé e trabalho. É uma coisa sempre que eu, há algum tempo, tenho pensado. Também o Ricardo tem trabalhado diretamente com isso, tem construído um caminho nesse sentido, né? Uma forma de tanto desenvolver pessoas, como também responder uma demanda aí que é de conjugar essas duas áreas da vida tão importante que é a fé e o trabalho, né? Eu gostaria de fazer uma apresentação aqui do Ricardo. Eu fiz uma lista aqui gigante, cara. Vamos ver se vai dar para... Metade da live vai ser apresentando você.
Se falar que eu sou filho de Deus já tá bom já. Então vamos lá, o Ricardo é cristão, é casado com a Simone, é pai de duas meninas lindas, a Isa e a Amanda. A tua formação eu coloquei um pouco aqui só, mas você pode aumentar o currículo aí, né? Você é formado em administração, tem um MBA, Isso. é executivo da área de compras, é cofundador do projeto Mais Amor, que por enquanto ainda está em stand-by, mas é um projeto que fez uma boa trilha até aí uns 5 anos. É palestrante e é autor do podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho. É isso aí. É isso? Esqueci de alguma coisa? Esqueci, claro, de alguma coisa, Não, né? amigo do Jafé, pô. O mais importante você não coloca? Não, eu que me sinto importante por isso, né? E o João Gilberto está aqui com a gente. E o Ricardo, então, tem desenvolvido também com estudos, né? E se qualificado também nessa relação de fé e trabalho. É uma coisa que o Ricardo tem feito já há um tempo. E, Ricardo, eu queria começar com esse nosso bate-papo, né? E para você falar um pouquinho da tua experiência a partir de você mesmo. Como é que tem sido a tua experiência de vida, de fé? E aí Legal. depois... Jafé, esse assunto é um assunto que eu gosto muito de falar, de ouvir pessoas, de ler a respeito. Então, bem bacana ter esse espaço aqui na agenda para falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho notado ao longo da minha carreira que a questão da fé, ela é uma grande alavanca para o sucesso de qualquer profissional. E é curioso dizer isso porque, na medida que eu comecei a buscar um pouco mais de informação sobre isso, ficou evidente que existe hoje uma série de estudos que comprovam essa máxima, né? Então, se você vê cientistas à volta do mundo querendo entender o papel da espiritualidade, como que ela afeta o dia a dia de cada profissional, a tal ponto que hoje já existe um estudo que comprova uma parte do nosso cérebro, uma glândula chamada dedo de Deus, onde esse recurso ele é acionado com mais intensidade pelas pessoas que desenvolvem e praticam a sua espiritualidade. Então, isso assim, me chama muita atenção porque eu tenho já mais de 20 anos de experiência dentro do mundo corporativo e é um ambiente bastante hostil, difícil de lidar, onde, na sua essência, as empresas estão realmente focando no lucro. Em algumas situações, o lucro a qualquer custo. E isso impõe para os empregados de modo geral e principalmente para os executivos uma dificuldade imensa. Porque, de um lado, você tem a empresa sinalizando a necessidade do lucro e, do outro lado, você tem a equipe, né? Que, na verdade, são pessoas, são seres humanos, com demandas e necessidades muito próprias de cada uma delas. E aí, como que você navega nesse cenário, né? Então, eu tenho tentado desenvolver cada vez mais esse aspecto de ter uma liderança com foco na empatia e tentar convergir os valores do reino de Deus para dentro das corporações. É lógico que é um trabalho muito difícil de ser feito, mas a gente vê ainda de uma maneira um pouco tímida no Brasil, mas, entretanto, lá fora a gente vê já um movimento um pouco maior de iniciativas voltadas para isso, né? Homens de Deus, pessoas realmente cristãos que estão realmente fazendo a diferença, vamos dizer assim, nas grandes empresas, nas grandes corporações de um modo geral. Então, é essa a ideia. Legal. Ricardo, geralmente a gente trabalha assim uma vida muito dicotomizada, né? Muito a gente separa sagrado do profano. Então, você é um cristão, sabe disso, na igreja evangélica a gente tem um negócio muito assim, aquilo é do mundo, né? Até brinco, né? Alguém falou assim uma vez para mim, Jafé, isso aí é coisa do mundo. Eu falei, você é de Marte, por acaso? Que lugar você é?
A Bia está falando que é verdade, a empatia é a chave para a evolução. Olha aí. Eu acredito nisso. E então, assim, a gente trabalha muito com essa dicotomia, né? E aí você vem na igreja no espaço sagrado. E aí você vai para a sua vida, né? Depois do domingo, quando a gente tinha esses encontros, né? Você vai para a sua vida de trabalho, para o seu espaço profano, vamos dizer assim. Aí é como se você precisasse de um combustível aqui, mas aí a sua vida não tem relação nenhuma. Quer dizer, esses dois espaços vivem separados. É assim mesmo? Trabalho é uma coisa e a fé é outra, completamente distinta? De forma alguma. Pelo contrário, a fé integra o trabalho integra a fé. E tem um texto bíblico de Paulo lá em Coríntios, acho que é 2 Coríntios capítulo 3, que ele, na verdade, aponta que nós somos cartas de Cristo. Nós somos as cartas que são lidas, né, na verdade. E a carta, ela precisa ser enviada para algum lugar, né? Imagina se a carta ficasse fechada lá dentro da igreja. Então, se somos cartas de Cristo, nós precisamos alcançar esse lugar que Deus quer realmente enviar esse texto a ser lido, né? Como já disse alguém, muito provavelmente a gente vai ser a única Bíblia lida por uma outra pessoa, né? Então, pensando nisso, o trabalho, ele é uma extensão da vida do cristão. No trabalho, na verdade, eu acredito que é o espaço, um dos espaços, talvez um dos mais importantes para o cristão desenvolver e realmente revelar a sua identidade em Cristo, né? Porque é muito relativamente fácil, vamos dizer assim, você dentro da igreja agir como um cristão, né? Eu costumo dizer que eu acho que o cristão, o que vai fazer a diferença e mostrar realmente se ele tem o caráter de Deus é a reação e não a ação, né? Então, e você quer realmente ser colocado à prova quando você precisa reagir, né, dentro do seu cotidiano, dentro das dificuldades que a vida impõe. Além disso, se a gente olhar o que Deus fez, né, a própria criação, na verdade, Deus trabalhou, né, durante 6 dias e descansou no 7º dia. Então, isso também comprova que o trabalho ele não está isolado da divindade da pessoa, né? Não, como você falou, o divino é de um lado, profano é de outro. Não, o trabalho faz parte da nossa vida com Deus. Você falou uma coisa interessante, Deus trabalhou, né? Jesus disse, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje, alguma coisa assim. Eu sei que nos evangelhos ele vai dizer isso. Geralmente a gente tem uma visão do trabalho como se fosse uma maldição. A gente faz uma interpretação, tem uma teologia. A Isa, tua filha, está aqui, eu acho que está. A Isa entrou aí. Entrou, né? Então, geralmente a gente tem essa visão do trabalho. Às vezes, o trabalho é como se fosse uma maldição. Aí que droga, tem que trabalhar. Eu só trabalho porque preciso de dinheiro. É claro que hoje tem mudado muito isso, né? Mas o trabalho é uma coisa que Deus faz. Antes da queda já existia trabalho, né? Não é uma maldição. Verdade. No paraíso, né? Deus criou o homem para ele dizer assim, cultive a terra. Eu gosto muito dessa palavra. Cultivar, para mim, é uma ideia de criatividade. Eu costumo dizer que, assim, todo mundo hoje quer ser criativo, curso de como ser criativo. Eu falei, na verdade, todos nós nascemos criativos, desaprendemos a criatividade, depois temos que reaprender, né? E tudo isso fruto do trabalho. O trabalho é uma bênção. Agora, Ricardo, pensando no seu aí, talvez no seu universo mais executivo, eu conversando com alguns irmãos, algumas pessoas, percebo que esse universo é um pouco solitário às vezes. E é um pouco solitário porque envolve liderança, decisões, às vezes até mesmo questões de, vou usar a palavra segredo, mas não seria bem essa palavra. Né? Sigilo, né? Informações confidenciais. Isso acaba tornando o teu universo, aqueles que transitam nesse universo, um pouco solitário. E aí eu vejo que a pessoa vem à igreja e você vem sob pressão, você tem uma vida de pressão, uma vida de decisões que implicam na questão das outras pessoas, né, que compõem o seu time, sua equipe. E aí você chega na igreja e você ouve uma mensagem também dizendo, olha, você precisa ser melhor, você precisa não sei o quê. E aí, cara, eu fico pensando, esse conflito
Você vem de um lugar que é de pressão, mas você vem numa comunidade e você também se sente como cristão, às vezes, devedor. Eu queria fazer mais, eu queria estar mais presente nessa atividade da igreja, né? Eu queria estar mais envolvido. E aí, como é que você equilibra isso? A pressão do seu trabalho, você chega como um cristão numa comunidade de fé que tem demandas e você acaba se sentindo pressionado para corresponder a essas demandas. É uma questão que eu tenho, assim, como é que você lidar com isso, né? Com esses dois, com essas É, pressões. é um grande desafio, né? Na verdade, a gente, inclusive a maneira com que nós somos ensinados, né? E como você falou, a pressão que nós sofremos, a gente tem uma sociedade que te empurra para a meritocracia a qualquer preço, Uhum, onde você tem que o tempo todo provar que você é o melhor, né? uhum, E é curioso porque se a gente olhar mesmo e destrinchar a verdade do evangelho e aquilo que Jesus ensinou, ele não põe isso como condição, né? Ele não põe uhum, isso como condição, pelo contrário, né? A uhum, gente percebe que o erro, a falha humana, ela na verdade ela existe quando você não consegue, como eu posso dizer, quando você não consegue dar conta, né, de tudo aquilo que impõe, é exatamente nesse ponto que você percebe, né, a necessidade e a dependência que temos de Deus. E muitas das vezes é essa forma que Deus encontra para poder parar a pessoa e falar: olha, você não é autossuficiente, entende? Então, uhum, eu percebo que eu já vi essa história. A pessoa que ela quer tanto estar realmente sendo o melhor em tudo que ela faz, e essa demanda vai aumentando de maneira tão intensa que de repente ela se depara com um infarto do miocárdio, de repente ela se dá uhum, conta de uma doença e ela é uhum, paralisada por isso tudo, a vida para ela, entende? uhum, uhum, E aí quando ela para numa situação como essa, ela começa realmente a reconsiderar, né, a sua forma de viver, ela começa realmente a começar a valorizar outras coisas. uhum, Então, eu estou dizendo isso e dando esse contexto porque eu acho que a grande dificuldade, mas é muito necessário, é a gente buscar o equilíbrio, né, das coisas. uhum. A gente realmente entender que a falha faz parte do processo de aprendizado, faz parte do processo de crescimento e maturidade, e por isso a gente vai errar, a gente nunca vai ser é, o Superman ou a Mulher Maravilha, longe disso, né? A gente precisa realmente ter essa noção no nosso modo de viver. Legal, porque eu penso, fico muito preocupado com isso, né? Assim, vejo pessoas, homens, mulheres, né, envolvidos no trabalho e como administrar essa pressão. Uma outra coisa que eu queria saber contigo, se você nos ajudasse aí, é como que você, como discípulo de Cristo, porque é um cristão, né, o seu princípio, sua base é ser discípulo, né? Então você é um seguidor de Uhum. Jesus, você tem uma função na sociedade de trabalho. Depois eu queria que a gente falasse um pouco mais como é que você enxerga essa função de trabalho, como é que o teu trabalho contribui para uma sociedade melhor, mais igual, Uhum, um ambiente uhum. de trabalho mais justo, né? Mas assim, a base é cristão, né? Você é um discípulo, um seguidor de Jesus. E como é que você, como discípulo de Cristo, procura manifestar a sua fé nas relações de trabalho? Jafé, eu acho que isso está muito ligado à questão dos dons, né? Todos nós temos dons que foram dados por Deus a cada um de nós, na sua dimensão, na sua porção. E quando a gente se encontra e se percebe isso, a melhor forma de você conseguir revelar Deus para as pessoas no ambiente de trabalho é você fazendo uso do seu dom, fazendo uso adequado do seu dom. Então, vou tentar exemplificar isso. Eu, por exemplo, eu noto que o meu dom é o dom do socorro, é o dom Uhum, de compartilhar, né? uhum, Então, isso é o que me dá prazer, isso é o que eu realmente eu me encontro nisso. E para a gente entender essa questão do dom é a seguinte ideia, né? O que eu faria, mesmo que eu não fosse remunerado, e ainda assim me daria prazer em fazer aquilo, né? Então, dessa maneira, a gente consegue logo perceber o dom. Quando você usa o seu dom como uma alavanca para aquilo que você executa no seu trabalho, é a melhor forma de você conseguir expressar Deus no ambiente de trabalho, né? uhum, Então,
como eu falei, que o meu dom eu vejo que é realmente esse de socorro, o dom de compartilhar, o dom de... Eu me alegro muito quando eu consigo, por exemplo, ensinar as pessoas, quando eu consigo abrir espaço para ouvir as pessoas, quando eu consigo, Uhum, eu percebo alguém na minha equipe que está com alguma dificuldade e eu consigo ajudá-la a sanar aquela dificuldade, né? Então, uhum, são formas e maneiras que a gente encontra de conseguir, porque você passa a entender o propósito, né? Deus me colocou uhum. ali com aquele dom, naquele Interessante. espaço, naquele momento, exatamente porque ele quer usar do meu dom para ele poder revelar a sua glória, para ele poder revelar as pessoas, né? Que ainda não encontraram ele. Então, eu Sim. entendo dessa forma. Até agora, nesse momento da pandemia, um exercício que eu tenho feito assim na minha mente é o seguinte: o que seria de nós se a gente tirasse, num momento como esse, tão difícil, se os cristãos não estivessem no meio da sociedade? Né? Eu creio que seria ainda maior o sofrimento, a dor, a dificuldade. Né? Uhum. Por que isso? Porque realmente, quando o cristão entende que o seu papel é levar Cristo até as pessoas naquilo que ele faz, naquilo que ele realiza, ele com certeza vai trazer mais justiça social, ele com certeza vai amenizar a dor da pessoa, né, em toda e qualquer atividade profissional. Né? Então, desde aqui, Uhum. e não tem assim, eu gosto muito de uma fala do Timothy Keller, né, que é um autor que fala bastante sobre isso, fé e trabalho, e ele diz o seguinte: não existe trabalho secundário. Né? Um Isso é muito trabalho que é legal. mais nobre, o outro trabalho é menos nobre. Né? Porque todos eles levam até algum lugar. Então, por exemplo, você quer ver um exemplo claro disso? Quando Uhum. acontece a greve dos lixeiros. O caos que a cidade se torna. Né? Fica 5 dias sem recolher os lixos da cidade e a gente logo percebe o dano que isso traz. Né? E se você for aumentando isso na escala, vai chegando a doença e existe todo um problema que é gerado por conta daquilo. Então, às vezes é quando você não tem é que você percebe o valor, né? Essa é a máxima. Tanto é verdade que agora que a gente tem enfrentado essa dificuldade no campo da saúde, a gente tem valorizado ao extremo a questão do médico, na figura do profissional da saúde, mas eles sempre estiveram lá. É exatamente. Eles sempre estiveram lá, né? Então, quer dizer, isso mostra que cada função, cada atividade, cada trabalho tem o seu valor, né? Tá? Realmente, Deus faz uso disso para nos abençoar e para cuidar do homem, né? Porque tudo isso envolve o cuidado do homem. Né? Legal. Quando você enxerga o seu trabalho como uma vocação, né? Como o seu trabalho como uma dádiva de Deus ao mundo. O Tim Keller acho que fala isso no livro, né? Sim. Você enxerga o seu trabalho, o seu espaço na sociedade, não como um lugar de... Isso até o pessoal tem falado, nem no aspecto cristão, mas o pessoal tem falado, quando você trabalha por dinheiro, o único resultado é o dinheiro, É, né? Então, não tem mais nada. Mas quando você trabalha por uma compreensão maior de vocação, de estar fazendo isso. alguma coisa para a sociedade, através da sua corporação, né? Da sua empresa, muda a perspectiva, né? Sem Essa dúvida. forma de encarar o trabalho. Sem dúvida. E o líder já tem um papel fundamental nisso, que é acender essa chama no coração das pessoas, dos seus liderados, dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Porque você pode ter, dentro dos liderados, aquele que ele está agindo de uma maneira lógica e racional. É o que você falou, uma relação de troca. Eu vou Uhum. cumprir essa tarefa e no final do mês eu vou receber o meu salário. Até E aí, pronto. ok, tá 0 a 0, tudo bem, e é assim, eu tô no... Ele vai até um determinado limite. Agora, quando você consegue acender a chama no coração do liderado, mostrando para ele um propósito e tirando ele dessa relação de troca, mas trazendo ele para uma relação de propósito, cara, isso muda completamente as coisas. Né? Ele Uhum. sonha com você, ele vai com você para o lugar que você apontar. Entende? Então, eu acho que a grande sacada é você conseguir realmente mostrar para a pessoa por que ela está fazendo aquilo. É como a Uhum. história de dois pedreiros que estão construindo um muro para subir um hospital, né? A construção de um hospital. Você pergunta para o primeiro, ele fala: o que você está fazendo? Eu estou construindo, estou assentando tijolo aqui para esse muro. Né? É um olhar reduzido. Você pergunta para o outro, ele fala: eu estou contribuindo para cuidar de pessoas no hospital que vai ser inaugurado em tal data. Ele amplia o seu modo de enxergar, ele contextualiza, ele insere propósito naquilo que ele está fazendo, e não apenas sentar tijolos. Né?
Então, eu acredito que aí entra realmente o papel do líder, ele conseguir fazer essa verbalização, ele traduzir isso e dar propósito naquilo que as pessoas estão fazendo, né? E como nós vemos que Cristo fez isso de uma maneira incrível, né? Cristo, ele conseguiu realmente mostrar isso para os discípulos e deu a grande comissão. E isso foi transmitido ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério na Terra de uma maneira tão intensa e tão genuína e verdadeira que quando Cristo subiu aos céus, os discípulos deram continuidade, o ato dos apóstolos, né? Ao ponto da gente estar aqui hoje falando de Jesus. Então a gente percebe a força que existe nesse processo, quando você consegue realmente mostrar propósito e ligar, quase que apertar um botãozinho ali realmente no coração da pessoa para ela se sentir inserida nesse propósito, entender o seu propósito. Interessante, interessante. Agora, Ricardo, um outro ponto que eu queria que a gente conversasse aqui você mais uma vez, você é um cristão e você é um cara super envolvido com a igreja local, porque eu conheço você, sei disso. Por outro lado, você é um cara, já falei, casado, pai de 2 filhas, você tem um trabalho extremamente exaustivo, né? Uhum. Que exige decisões e tem equipes para cuidar, e tempo e prazo e tal. Agora, como é que você concilia ministério na igreja local, aí eu estou sendo bem específico, né? Tá. Com a sua profissão? Como é que você administra esse tempo para você servir a Deus no seu trabalho, mas também servir a Deus na sua comunidade local, na igreja local? Olha, difícil essa pergunta, responder essa pergunta. Mas você faz isso na prática, eu vejo. Agora, como é que você eu acho que organiza isso? Nesse jogo, nessa balança, eu já vi algumas pessoas realmente tropeçando, porque a gente precisa entender o nosso papel, né, nesses ambientes. Então, e aí depende muito, lógico, de onde você está inserido, mas a gente precisa saber realmente falar não quando necessário, né? Uhum. Então, por que eu estou dizendo isso? Às vezes você pode entrar num ativismo dentro da igreja local a tal ponto que vai consumir você e vai prejudicar, às vezes, até o seu desenvolvimento mesmo profissional depois, né? Uhum. Não vai ser saudável, vamos dizer assim. Então, eu acho que buscar esse equilíbrio e ter esse diálogo realmente com a liderança da igreja local é fundamental também, né? O outro lado também é verdadeiro, né? Quando você começa a entrar numa rotina de trabalho que compromete a tua disciplina espiritual, uma rotina de trabalho que consome o teu tempo de leitura da Bíblia, que consome o teu tempo de oração, que consome a sua comunhão com a igreja, também está fora de lugar, né? Também realmente está errado. Então, é esse o grande desafio, é conseguir equilibrar tudo isso, né? Por isso que eu falei, eu acho que primeiro você tem que ter disciplina ao ponto de saber dizer não e separar as coisas. Olha, no trabalho eu vou até aqui, né? E na igreja local também vai ter situações que não dá para você entrar no ativismo, né? Senão realmente vai prejudicar. E isso tem um efeito que ele vai desdobrando, na verdade, nas suas relações de trabalho. Então, vamos imaginar uma situação em que a pessoa começa a abraçar um monte de atividades da igreja, e aí, por conta disso, chega na segunda-feira lá no trabalho, ela está exausta e ela não consegue atender uma demanda profissional, né, com qualidade, não consegue executar a sua tarefa com excelência. Está errado, né? Isso também está comprometendo o seu testemunho. Exato. Interessante isso, né? Porque a negligência no trabalho testemunha contra os valores do ser discípulo de Cristo, né? Eu já vi empresário dizendo assim, eu não vou contratar essa pessoa que é da igreja porque ela vai para o banheiro orar e fica lá mais de 1 hora. Então, as coisas estão erradas. Você deixa de fazer com excelência. Mas eu acho, Ricardo, não sei se você concorda, porque justamente a pessoa encara o trabalho dela não como parte da sua missão, da sua vocação como discípulo. Ela encara o trabalho dela como se fosse eu já sofri disso há um tempo atrás. Você encara o trabalho como se fosse uma lacuna necessária, porém não importante.
E aí E deixa de observar o texto bíblico que diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Então, a exatamente. pessoa quer trabalhar, quer o trabalho, faça para a glória de Deus, né? Faça com Para a glória de excelência. Deus. Essa compreensão do trabalho, e eu acho que aquilo que a gente falou no início, né? Essa separação que a gente insiste em fazer entre sagrado e profano, entre coisas do mundo e coisas de Deus, essa mentalidade que a gente construiu aí, até mesmo nos nossos discursos, Sim, até mesmo um tipo de ensino bíblico errado, é que sim. traz essa Disfunção, fica essa disfuncional, né, amor? disfunção, e aí traz esse comportamento errado, né? Como se assim, ah, Sim, não, se eu estou ali, sei lá, fazendo um trabalho na igreja local, estou servindo a Deus, mas o meu trabalho é trabalho. Isso tem consequências ruins para a espiritualidade e também para o meu testemunho ao mundo, né? sim, exatamente. Aos não cristãos, né? É, Exatamente. Eu vivi é, uma experiência recente, Rafael, em cima disso, que foi, eu passei por uma situação difícil no trabalho e eu estava realmente inserido numa situação que eu não queria mais ficar naquele lugar, né? E aí a minha oração a Deus era realmente para que Deus abrisse uma outra porta, que eu pudesse partir para uma outra oportunidade. Mas isso não acontecia no tempo que eu estava desejando, vamos dizer assim. E essa corda foi esticando. E eu lembro que durante esse processo era muito difícil, às vezes, você conseguir ir para o trabalho, encontrar a motivação necessária para se manter uhum, num nível de excelência, né? E toda vez que eu comprometia, de alguma forma, comprometia a minha entrega, comprometia o meu trabalho, eu chegava em casa, isso era muito ruim, né? Eu me sentia muito mal. Exatamente uhum, porque eu entendo que no ambiente de trabalho você tem que entregar o teu melhor, você tem que fazer realmente como se fosse para Deus. Não tem outro caminho, não tem como ser diferente, né? Lógico, uhum. vai ter momentos que você vai oscilar, né? Não, você não vai estar sempre o tempo todo 100% motivado, mas você tem que ter, ao menos, ter a consciência, né? De que você precisa buscar isso, que você precisa focar nisso, na excelência. Isso é muito interessante. Só um minutinho aqui, Ricardo. Só vou entregar o Tá nosso aqui bom, já. É vai um lá, minuto. tá bom. Me desculpa, gente. Me desculpa, Ricardo. Poxa Tranquilo, vida. Aconteceu uma tranquilo. situação aqui, mas já resolvi. Então, Ó, a Érica tá aí com a gente. Oi, a Érica. Érica. Uhum. A Érica tem muita Saudade, experiência hein, nesse de você. setor. A Érica é uma pessoa que eu vejo assim muito. Ela usa toda a profissão dela. Sempre ela faz uma leitura do espaço de trabalho dela a partir de uma teologia e é muito interessante. Está aí com a gente. Olha lá. A Érica está aqui com a gente. Legal. Ricardo, uma coisa que semana passada o Márcio falou, eu achei muito interessante. A gente estava falando sobre a fé sem obras é morta e também falando que é uma pessoa também. Não tô te ouvindo, Jafé. Eu não tô te ouvindo. Voltou. Espera aí, não tô te ouvindo. Tá mudo. Não, tá mudo ainda. Você me ouve? Tá mudo. O Agora, voltou. O que aconteceu aqui, gente? Entrou Não sei. alguma, entrou Mas alguma vamos coisa lá. no meio aqui. Tava Então, assim, falando. do Márcio, É. a gente teve uma conversa semana passada e ele falou justamente que nós temos que ser intencionais no nosso planejamento. Uhum. Então, então essas coisas precisam entrar no meu planejamento, né? Obrigado, Bia, voltou. É o meu serviço, né? A minha vocação assim específica, na igreja local precisa entrar no meu planejamento, né? E Uhum. aí a gente entra numa questão aqui que você é uma pessoa também que gosta de servir pessoas, né? Então a Uhum. gente trabalhou aí 5 anos com Mais Amor, servindo pessoas em situação de rua, você também tem uma
um trabalho, né, intencionalmente muito comprometido. Falhou de novo. Tá oscilando o áudio. Tá oscilando? Será que é o meu? Agora voltou. Será que é o meu Voltou. aqui? Voltou. Ah, voltou? Voltou. Então, como é que você também concilia, além do trabalho, da vida profissional, que também é uma forma de glorificar a Deus, você também tem desenvolvido trabalhos no campo social. Como é que você faz para dar conta de tudo isso? Jafé, é graça de Deus, né? Não tem como ser diferente. E a gente é impulsionado por Deus. Assim, eu percebo que Deus não vai usar quem está de braço cruzado, sabe, Jafé? Para mim, eu tenho aprendido isso ao longo da caminhada com Deus. Assim, ele vai entregar mesmo tarefas, né? Para quem está operando, para quem está intencional, para quem entendeu o seu chamado. Né? Uhum. Não tem como ser diferente. Então, eu entendo que isso faz parte de quem eu sou, né? Você trabalhar, você atuar na igreja, você cuidar, você cumprir o mandamento, né? Que é cuidar do órfão, da viúva, você não tem como você perder isso de vista. Se a gente e entender, como eu falei no início, de que nós somos mesmo cartas de Cristo, né, para o mundo, né? Então, Uhum. quando você começa a entender isso, as coisas ficam mais fáceis, né? Você faz exatamente porque você está cumprindo o mandamento de Deus. Assim, você faz porque o Espírito Santo te move. Você faz porque aquilo você percebe Deus se movendo, né? Uhum. Nisso tudo. Então, não tem como, de novo, não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Ah, eu sou uma pessoa que só atuo no ministério da igreja, mas eu aqui no trabalho eu tiro a mão, né? Ou então eu trabalho, mas na igreja eu vou lá e só sento no banco e ouço o que está sendo falado. Não tem como. Eu acho que é um todo, né? A tal ponto que eu vejo assim, para a gente entender melhor essa dinâmica, imagina a seguinte situação: um pastor de uma igreja local, ele é tempo integral. Se ele não cumprir o seu papel, se ele realmente chegar lá na igreja e ler um texto bíblico e falar o que Deus não mandou ele falar, ele não está fazendo aquilo que Deus mandou. E você tem do outro lado uma pessoa que entendeu o seu propósito e ela não vai no culto no final de semana, mas durante a semana ela está cumprindo aquilo que Deus espera dela, ela está realmente cumprindo o seu chamado, o seu propósito. Nesses dois casos, quem está glorificando a Deus? O pastor ou a pessoa que não foi para o culto, entende? Uhum. Então, assim, o que eu quero dizer é que a vida do cristão, ela é por inteiro, ela não está particionada, né? Eu sou Tá. cristão só nesse ponto, no outro não, né? E ser cristão envolve esse tipo de coisa, você ter que lidar com o que você faz no trabalho, com família, com o ministério da igreja local, não tem jeito, faz parte. Interessante. Agora, Ricardo, sucesso profissional. Geralmente a gente tem esse um pouco também, eu acho que é uma cultura que a gente criou, né? Ter sucesso profissional parece que é uma coisa. Ah, não, mas essa coisa de ter sucesso ou de prosperar naquilo que você faz no seu trabalho. Mas sucesso profissional glorifica a Deus? A resposta, na minha opinião, é depende. Depende. Você faz o que com o sucesso profissional? Uhum. Você chegou no sucesso profissional com qual objetivo? Né? Uhum. Então, você vai ter profissionais cristãos que atingiu o sucesso profissional e atingiu e a partir dali não manifestou a glória de Deus. Né? O sucesso ficou para ele, sabe? Eu consegui, eu cheguei aqui, é para acúmulo próprio, é para benefício próprio. Agora, se a pessoa alcança o sucesso profissional debaixo da bênção de Deus, entende isso como graça, entende isso como favor merecido, entende isso como um propósito para que você possa Uhum. estender essa bênção para outras pessoas, com Uhum. certeza vai glorificar a Deus. Né? Uhum. Uhum. Então, é a ideia de você... E sucesso não é grana, tá? É outro erro que a gente erra, né? Que a gente comete, né? Acha que sucesso é quando você tem o salário X, a partir do salário Grande. X é uma pessoa de sucesso.
Um amigo meu uma vez falou que tradução de sucesso era uma SUV na garagem e um apartamento com varanda gourmet. É como as pessoas imaginam, né? Tamanho equívoco. E não é nada disso, né? Então, eu acredito que assim, qual que é a minha tradição de sucesso? Minha tradição de sucesso é você... assim, sem querer assim, espiritualizar tudo, mas eu entendo Uhum. claramente que para mim o sucesso é você ter influência na vida das pessoas a partir do que Deus influencia a sua vida. Para mim isso é Uhum. sucesso, né? Então você vai ver pessoas que tá nos bastidores, que não tá realmente na primeira fila, mas que ela tem muito mais sucesso, né, do Uhum. que qualquer outro. Uhum. E é interessante isso. Por exemplo, eu separei alguns profissionais aqui que eram profissionais extremamente qualificados na sua profissão e Deus os usa lá, assim também como usa para um trabalho específico, que é, por exemplo, o caso de Neemias, que era um Uhum. copeiro do rei, tinha uma profissão estratégica, né, acho que era, na época eram os persas, o médio persas. E Deus o tira para uma profissão específica, mas ele era um cara já bem estabelecido. Você tem o Verdade. caso do Daniel, que é usado na Babilônia, e é um profissional também excelente. Ele chega no topo lá digamos assim, da companhia babilônica, né, do governo babilônico. É um cara de sucesso, mas não, ele mantém a sua firmeza e as suas convicções e a sua fidelidade a Deus lá na Babilônia, que não era um lugar fácil, né? É. Tem um texto aqui que eu separei também, Ah. que justamente quando o povo está lá na Babilônia, Deus manda o profeta Jeremias escrever um texto para eles. Por quê? Por que eu estou falando isso da Babilônia? Porque muitas vezes a gente vê o trabalho como uma Babilônia. Ah, não, como é se eu tivesse, sei lá em Moçambique, É. lá na África, fazendo tal. Quem é feliz é um missionário, é um pastor que está todo o tempo orando, né? Como se pastor só É. ficasse orando. Tá? E é interessante que Deus escreve, o profeta escreve uma carta aos exilados da Babilônia, e nessa carta Deus manda eles trabalharem na Babilônia pela paz da Babilônia. Né? Ou seja, exercer a vocação deles aonde eles estão. E o Onde texto eles estão? exatamente está lá em Jeremias 29, porque às vezes a gente olha o nosso trabalho como a Babilônia, né? Ah. E aí ou a nossa cidade, ou o lugar onde nós estamos, e aí Deus escreve uma carta e diz para eles assim, ó, quer ver? O recado de Deus para eles eles estavam numa situação de cativeiro, né? Uhum. Construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares, comam os frutos que eles produzirem, casem-se, tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos, multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Né? Eu Incrível. acho muito interessante. Trabalhe pela paz da cidade. Trabalhe pela prosperidade da cidade, porque na prosperidade e na paz vocês também terão paz. E eles estão num cativeiro babilônico. Né? Então, essa visão do trabalho como um espaço também da atuação Sim, da glória de Deus, para sim. promover a glória de Deus através da prosperidade. Desenvolver, aí eu estou falando mais como quem está de fora, mas desenvolver equipes, fazer um bom RH de pessoas, Gerenciar conflitos, gerenciar ser conflitos, pacificador, né? ser pacificador. É isso Ou aí. seja, tem como ter uma vida fervorosa de fé e ser um bom profissional, ou Sim, não. sim, sim. E você falou essa questão da nação e me fez lembrar o texto de, acho que 2 Coríntios capítulo 5, de que somos embaixadores de Cristo. Uhum, Na diplomacia, o cargo mais alto é o de embaixador, né? Onde uhum, ele chega, ele representa aquele país, né? Então, se a gente uhum, entender essa figura, essa analogia de embaixador de Cristo, a gente automaticamente vai entender que quando nós estamos no trabalho, ali nós estamos representando a figura de Cristo. Ali nós estamos levando para aquele lugar que estamos, ou seja, para o trabalho, então aí, como nesse caso,
para a Babilônia, o propósito do reino, o papel do reino, nossa tarefa, nós somos o que representa, nós somos o diplomata que está ali a serviço do reino, né? Então, não tem como ser diferente, não está desassociado. Onde a gente estiver, a gente vai estar realmente representando a figura de Cristo. Muito legal. E sabe, Jafé, você falou disso daí, do sucesso profissional, me lembra também a história de José, né? Que atingiu o governo do Egito, ele foi até o topo mais alto do Egito, e então a gente pode dizer que ele atingiu o sucesso, e é curioso porque quando ele atingiu o sucesso e que os seus irmãos, passando fome, chegaram até diante dele, né? E ele se revelou quem ele era, a primeira reação quando nós lemos o texto é: poxa, chegou a hora da desforra, não é? Agora é a hora da vingança. Por tudo que José passou, a vingança chegou. Demorou, mas chegou. E ele age completamente diferente, né? Porque ele entendeu, né? Quem ele era, por que ele estava ali. A razão dele estar ali, né? A razão, o propósito. E eu acho que serve até como exemplo no trabalho. De repente você, né? Você tem experiência nisso, passar por várias lideranças, e às vezes são lideranças difíceis. E às vezes a pessoa usa de má fé mesmo, usa de estratégias erradas, né? Sim. E aí, como o discípulo cristão reage a isso? Devolve. A gente vai criar no espaço de trabalho, a gente vai criar um campo de batalha, ou nós podemos, dentro das regras, né, do jogo de trabalho, dentro das habilidades, nós podemos ser pacificadores nos nossos campos de trabalho também. Levar essa cultura para um campo de trabalho que é um espaço de muita disputa, né? E às vezes de disputa desonesta. Sim, eu acho que não, a palavra nem é podemos, nós devemos ser pacificadores, né, no ambiente de trabalho, porque realmente é um ambiente de muito conflito. E isso, Jafé, talvez quem olha assim vai custar muito. Existe uma renúncia necessária, existe um preço que está relacionado a isso, né? Então, eu já ouvi de algumas pessoas falar: pô, você poderia estar num posto mais alto. Ok, mas a qual custo? É um custo que eu não pago. É um preço que eu não pago e é um valor que eu não negocio, entende? Então, eu estou feliz onde eu estou, porque eu sei que eu cheguei até aqui, estou até aqui, com a cabeça tranquila, consciente de qual que é o meu papel e sem negociar meus valores e os princípios do reino, entende? Então, a gente precisa também entender esse jogo, né? Você vai ter, se você quer realmente ser cristão, de verdade exercer o seu papel de cristão, esteja disposto, esteja preparado para renunciar e para pagar algum preço, de ficar calado e de ser injustiçado, porque com Jesus não foi diferente, né? Por que a gente vai querer sair ileso dessa história? E às vezes absorver. Isso é muito interessante, Ricardo, porque mais uma vez eu penso que se a gente fizer a dicotomia, né, aquela que a gente falou no início, um campo sagrado e um campo profano, então quando eu estou no campo profano, vale a regra vale do jogo. Tudo. Entendeu? Porque não, aqui é profissão, assim, aquele negócio lá de fé, uma coisa meio que a gente desenvolve ali, mas aqui na vida real a coisa é outra, o jogo é outro, né? E eu acho que, mais uma vez, a gente sai perdendo e perde de dar o testemunho, porque se você se entende como um discípulo de Cristo aqui ou acolá, nos dois mundos, se é que é possível falar de dois mundos, né? Você é inteiro. Então não dá para você ter um comportamento ético aqui e lá dizer que é outra coisa, né? Então, porque aí entra a separação entre... Eu estava falando sobre isso esse final de semana lá na igreja local, e isso, na verdade, é a diferença entre reputação e caráter, né? Porque o caráter é exatamente esse ponto em que você não negocia, né? Então, às vezes tem uma pessoa que tem uma excelente reputação, mas não tem caráter, né? Então, tem que entender isso. Tem que entender isso. E muito bom. Espero que o pessoal que ficou aqui com a gente, passou, né? A gente não fez pergunta aqui, mas espero que você deixe o comentário. Eu vou deixar uma dica aqui importante, o Ricardo pode falar mais disso também. O Ricardo tem um podcast também, que é gravado tanto em áudio, você pode ver em áudio, como alguns episódios que estão em vídeo também no YouTube, num canal que o Ricardo tem, que chama Vida, Espiritualidade e Trabalho. Não é isso, Ricardo? É isso aí. Preciso retomar, na verdade. Está um pouquinho parado lá, estacionado, mas já tem acho que são 14 episódios ao todo. Foi uma ideia que nasceu até com a participação do Flávio, que você conhece bem, e a ideia é realmente trazer esse tipo de tema e assunto, né, provocar esse tipo de pensamento e reflexão
tão importante para a vida do mundo corporativo e também para a nossa espiritualidade. É verdade. A Érica está falando de reconhecimento, que também é um ponto importante, né? Quando você busca... E tem uma coisa, bom, a gente não vai poder se alongar mais aqui, que já tá, o Ricardo também tem uma outra atividade agora, que justamente vai à rua distribuir alimentos lá para o pessoal em situação de rua, com a Simone, ela deve estar já... Tá lá cozinhando. Mas, assim, é muito interessante isso, Ricardo, porque o trabalho não pode ser um ídolo, né? Mais uma vez, o trabalho vamos colocar aqui, entre aspas, é um campo de missão, né? E aí a Érica está falando aqui, ó, a gente busca muito reconhecimento e as pessoas querem ser reconhecidas, mas Cristo não foi. E muitas vezes não servimos. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante, Érica, Ricardo e Elisa tá aqui com a gente também, falou que gostou, a Isa também está entrando no campo de trabalho agora, a Beatriz, na verdade, né? Tem atuado bastante aqui no campo de trabalho, inclusive nos ajudado na igreja. Uma coisa interessante também, Ricardo, essa busca de reconhecimento, isso é uma coisa que fala da nossa ausência do ego e da ausência de convicção da nossa identidade, de quem nós somos. Né? Perfeito. Eu posso falar isso aqui do Ricardo aqui com tranquilidade, porque o Ricardo é um irmão, amigo que a gente caminha um bom tempo, e eu sempre posso testemunhar isso do Ricardo, porque eu vi o Ricardo nunca foi um cara que deu carteirada, né? Assim, foi um cara que sempre demonstrou esse caráter de servo, e eu pude ir ao trabalho do Ricardo, pelo menos uma ou duas vezes, mas encontrei uma equipe do Ricardo, e eu sempre o testemunho foi sempre muito bacana, no sentido que o Ricardo sempre foi um profissional muito competente, mas também muito compreensivo, muito companheiro, né? E eu glorifico a Deus e agradeço a Deus por isso. E quero dizer para o pessoal que está aqui, ou que vai assistir essa live, é possível ser um profissional qualificado, de sucesso no seu trabalho, habilitado, no campo executivo, que é um campo bastante difícil, e manter os valores e os princípios cristãos exercendo aí como missão o trabalho também. Não é verdade? Possível, sim. É possível, sim. O caminho é realmente relacionamento com Deus, né? Permitir ser guiado, né, pelo Espírito Santo. Não tem como ser diferente, Jafé. A gente tem o Espírito Santo em nós e a gente tem que entender isso, né? Isso tem que fazer a diferença na nossa vida, em qualquer ambiente que a gente esteja. O cristão tem que saber chegar e saber sair em qualquer lugar que ele esteja. Verdade. Muito bom. Eu que agradeço aí, Jafé. Foi ótima a conversa, hein? Muito bom mesmo, cara. Te reencontrar foi bom. A próxima tem que ser o café, né? Na próxima tem que ser pessoalmente. Então, muito obrigado, Ricardo. Ao pessoal aqui também deixo a indicação do podcast do Ricardo, que realmente é muito bom. São 14 episódios, eu vi a maioria deles. São conversas assim, muito boas no campo do trabalho, da espiritualidade, da vida, com temas muito relevantes. E queria agradecer ao Ricardo mais uma vez aí, pela conversa, pelo papo tão bom, tão edificante. A todos que estiveram conosco, vai ficar gravada essa live aqui, quem quiser ouvir mais uma vez, vai ser bom, edificante. Beleza, Ricardo? Valeu, Jafé. Um abraço a todos aí que acompanharam. Valeu. Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos. E vamos juntos aí. Um abraço, gente.